A Carmen, ela pede para que fale um pouco mais sobre São Benedito, pois desde criança ela tem costume de colocar o café para ele na cozinha. Mas será que o São Benedito bebe café? Não sei. Seus avós sempre diziam que ele era o protetor da cozinha. É verdade. Sabe por quê? Porque São Benedito era um monge beneditino que era um escravo mouro, que veio da África para a Itália, se tornou um santo. Mas no mosteiro o que ele era? Ele era cozinheiro. E disse que quando faltava comida, ele fazia milagre, ele rezava e a comida se multiplicava. Por isso que ele ficou o protetor da cozinha. É verdade. Está aí. Para fartura, e segue esse ritual todos os dias. Pergunta se está pecando e pede para que fale um pouco sobre a história de São Benedito, para que ela possa compreender. Olha, São Benedito é um grande santo mesmo, um santo mouro, um santo negro, que foi escravo, se tornou santo. Veja como a igreja é maravilhosa, né? A igreja faz de um escravo um santo. E ele é o protetor da cozinha, sim. Quando estiver acabando o arroz e o feijão lá, não tiver dinheiro, São Benedito, valei-nos. Agora, não precisa botar o cafezinho para ele lá, não, porque ele não toma café mais, né? Tá certo? Muito bem. Carlos Roberto, de Limeira, São Paulo. Ele diz que não é sócio contribuinte da Canção Nova. Ô, Carlos, então eu vou pedir para você que seja sócio contribuinte, Carlos, porque a Canção Nova, ela não tem propaganda, ela vive exclusivamente da ajuda dos sócios. Mas o Carlos pergunta aqui, há quanto tempo existe a Igreja Católica? Pois os evangélicos dizem que a Igreja não existe há 2000 anos. Ô Carlos, o que a gente pode dizer é que quem instituiu a Igreja Católica foi Jesus. Foi em que ano? No ano 30, mais ou menos. Então, se a gente fizer uma conta aí, 2013, que nós estamos, menos 30, vai dar o quê? 1983. Então, na verdade, a igreja, Carlos, tem 1983 anos. Porque ela foi instituída por Cristo sobre Pedro e os apóstolos. Está aqui na Bíblia. É claríssimo. Mateus 16, 17, 18. Sobre ti, Pedro, Papa, edificarei a minha igreja. Esse pronome possessivo, minha. A igreja é dele. Ele instituiu a igreja. E ele disse para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem são os apóstolos? São os bispos. Quem é o Papa? É o sucessor de Pedro. Ah, mas não foi Constantino, imperador romano, que instituiu a igreja lá no ano 325, no concílio de Nicéia? Claro que não. No concílio de Nicéia, a igreja já tinha tido 30 papas. Todos eles tinham sido martirizados. Ora, essa igreja já tinha tido 30 papas, como é que Constantino instituiu a igreja? Já tinha lá Pedro, Lino, Cleto, Cornélio, Evaristo, Cipriano, Sisto, etc., Eleutério. Como é que... É o que eu falo, gente, precisa estudar a história da igreja, para não escutar bobagem e não saber responder. Caiu a linha, não permitiu o cadastro, diz aqui a telefonista, não tem problema. A pessoa de Cachoeira Paulista que pergunta assim, queria saber, ela vai fazer a confissão agora e pecou contra a castidade. Eu tenho que descrever o que eu fiz ou apenas dizer que pequei contra a castidade? Olha, você não precisa descrever tudo com detalhe que você fez, mas você tem que contar qual é o pecado que você cometeu. Padre, eu adulterei. Pronto, não precisa falar mais nada. Não precisa falar se você foi para um motel, se você foi para um hotel 5 estrelas, se pagou, se não pagou. Padre, eu adulterei. Padre, eu caí na masturbação. Padre, eu caí no pecado da homossexualidade. Então, diga isso, pronto. O padre já vai entender tudo, não precisa detalhar. Né? Teve um padre que disse-me que quando ele confessa as mulheres detalham tudo. Fala do pecado dela, das vizinhas, da sogra, do sogro. E o homem não, o homem chega que não virar um saco de batata, sai tudo. Isso. Né?
Então, seja objetivo. Eu fiz isso. E olha, gente, e não tenha medo do padre. O padre está careca de escutar tudo isso. O padre já escutou que gente abortou, que gente matou, que gente roubou, que gente prostituiu, que gente... O padre está careca. Não pense que o padre, você vai matar o padre do coração. Não vai não, fica tranquilo. Abre o coração, lança na misericórdia de Deus toda a sua miséria. A sua miséria vai ser queimada na chama ardente do coração de Jesus, na hora da confissão. Não tenha medo, não se confesse mal. Mas também não precisa ficar contando os detalhes, não só se o padre perguntar. Se o padre quiser perguntar, ele pergunta. Patrícia de Pindamonhangaba diz que também não é sócia. Patrícia, pedimos a sua ajuda. Qual a função do Papa na igreja? E por que a igreja precisa tanto dele? Olha, o Papa é o representante de Cristo na terra. É o vigário de Cristo na terra. Tudo que você ligar na terra, meu amigo, eu ligo no céu. Por isso o Papa não liga nada errado na terra. Porque se ele ligar um negócio errado na terra, por promessa, Jesus teria que ligar no céu. E no céu não pode ligar nada errado. No céu não entra coisa errada. Então o que acontece? O Espírito Santo não deixa. É o dogma da infalibilidade do Papa. Claro, só em matéria de doutrina. Não é em matéria de ciência, de outras coisas, mas em matéria de doutrina. De doutrina. O que está aqui no catecismo. O Papa não pode errar. Porque isso aqui é fundamental para eu e você irmos para o céu. O Papa pode errar em economia, arte, música, política, letras, futebol. Ele pode pecar, porque infalibilidade não quer dizer impecabilidade. Não. Ah, mas os papas pecaram, mas continuaram infalíveis. Nunca uma bula pontifícia de um papa foi revogada até hoje. E papas que cometeram pecados. Mas na hora que ele atua como sumo pontífice máximo da igreja, ele tem a promessa de Cristo de não errar. Ok? Então o Papa é isso. O Papa ele é o ápice da unidade da igreja. Nós somos uma igreja de 2000 anos, unidas, que temos uma só fé, um só batismo, uma só liturgia, uma só doutrina, por quê? Porque nós temos uma unidade. Como dizia Santa Locuta, Roma falou, causa finita. O Papa falou, encerrou a questão. Acabou o assunto. Graças a Deus. Cristo trouxe isso do céu. Né? Salete Aparecida, ela de Belo Horizonte, sócia pelo boleto bancário. Muito obrigado, Salete, Deus te abençoe. O que é indulgência plenária? Se é preciso fazer confissões de erros passados. Salete, indulgência é o seguinte, muitas almas estão no purgatório. Eu tenho, inclusive, um livro sobre o purgatório, não sei se ele está aqui. Está aqui, ó, escrevi um livro, Purgatório, que a igreja ensina. Então, o catecismo diz, quem morre na amizade de Deus, mas não está perfeitamente santificado, morre na amizade de Deus, mas quem é de nós que está 100% santo aqui, que acha que vai direto para o céu? Eu acho que eu não vou, não. Quem é que de nós não tem aquelas mentirinhas, aquelas birrinhas, aqueles egoísmos? Então, a gente vai purificar isso no purgatório, para depois ir para o céu. É o parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja que fala isso. Agora, o que é a indulgência plenária? A indulgência, aí entra o Papa. Como Jesus disse, o que você ligar na terra, eu ligo no céu, então o Papa ligou o seguinte, quem fizer determinadas normas e oferecer para a alma do purgatório, retira a alma do purgatório para o céu. E o que é preciso? Que os papas definiram. Primeiro, uma confissão muito bem feita. Você rejeita todos os pecados. Segundo, a comunhão. Terceiro, você rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Para manifestar o nosso amor ao Papa, para manifestar a nossa fé ao Papa, para pedir a Deus pela saúde, pelas intenções do Papa. Ok? Confissão,
comunhão, rezar pelo Papa. E uma quarta condição que você escolhe entre 4 alternativas. Quais são as 4 alternativas? Ou você faz meia hora de leitura bíblica meditada, a chamada Lectio Divina, leitura bíblica orante, meia hora. Ou você faz adoração ao Santíssimo, meia hora na frente do Santíssimo, na capela. Ou você reza um terço em família, ou na comunidade, diante de um oratório com as imagens. Ou você faz a via sacra na igreja, acompanhando os quadros, os 14 quadros da via sacra. Entendeu? Então você faz isso, você pode oferecer isso para uma alma que está no purgatório, ou você pode oferecer para a sua alma. Não pode oferecer para uma alma de uma pessoa que está viva, ou para quem morreu, ou para a sua alma. Pronto. Confissão, comunhão, rezar pelo Papa e escolher terço, Bíblia, adoração ao Santíssimo, via sacra. Você pode fazer isso uma vez por dia. Uma vez por dia você pode ganhar uma indulgência plenária para uma alma do purgatório. Quem ligou isso? O Papa. E Jesus disse, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Amém, aleluia. Ok? Quem tem fé que creia. Eu creio. Eu creio. Por isso ofereço isso para muitas almas do purgatório. Muito bem, Mara de Belém do Pará. Mara pergunta o seguinte, sócia pelo boleto bancário. Diz que reza a missa pela alma de sua nora todos os dias e também reza pelas almas do purgatório. Quer saber qual é o benefício dessas orações para ela e para as almas. Ô Mara, o benefício é imenso. Acabamos de falar aqui das indulgências. A indulgência, uma das exigências da indulgência é a comunhão, você participar da missa e comungar. Por quê? Porque a missa é o próprio Cristo que oferece o sacrifício dele, que se torna presente no altar pelo sufrágio das almas do purgatório. Vocês podem reparar, gente, que em todas as missas, qualquer que seja a oração eucarística que o padre escolha, você sabe que tem 8, 10 tipos de oração eucarística. Todas as orações eucarísticas têm o chamado memento dos mortos. Memento em latim quer dizer lembrança. Aquele momento em que o padre reza por todas as almas do purgatório. Todas as missas. Então não existe alma penada, alma abandonada. Todas as almas recebem as orações da igreja. Quantas missas a igreja celebra por dia? Vocês sabem quantas missas? No mundo inteiro, mais ou menos 400 mil missas. Por quê? Porque a igreja tem mais ou menos 416 mil padres. Se a gente calcular que cada padre celebra uma missa por dia, então são 400 mil missas por dia. Sabe quanto isso dá em cada segundo? Dá 5 missas por segundo. E como existe, né? A Terra gira, existe o fuso horário, quer dizer, continuamente a igreja reza sem cessar pelas almas do purgatório. Que beleza, né? É a igreja militante da terra que reza pela igreja padecente no purgatório, junto com a igreja triunfante que já está no céu. A beleza da nossa fé, né? Outra pessoa que coloca a pergunta aqui, diz que não é sócia, não deu tempo nem dela dizer a linha, porque a telefonista está dizendo que caiu a linha. Aqui também a linha cai. Na hora da consagração da hóstia, o consagrado tira um pedaço da hóstia. Quero saber o que significa. Eu acho que eu entendi. O padre pega aquela hóstia, antes de ele distribuir, ele tira um pedacinho assim, tira, e põe dentro do cálice. O que significa aquilo? Aquilo significa o seguinte. Antigamente, nos primórdios da igreja, a igreja celebrava a missa, o bispo celebrava a missa, e mandava a Eucaristia para outras comunidades onde não tinha missa. Este gesto do padre, tirar um pedacinho da hóstia e colocar ali no cálice, significa isso. A igreja que celebra aqui, mas essa celebração
que é também estendida para todo o mundo, todo o universo. Então esse gesto é para lembrar esse fato do passado. Ok? Muito bem. João Batista de Taubaté, São Paulo, sócio pelo débito automático. Débito automático é o melhor meio de você ser sócio, porque o banco desconta, põe na conta da Canção Nova, você não se esquece. Obrigado, João Batista. Deus te abençoe. Pergunta se o Papa renunciando pode se tornar bispo de uma paróquia. Ah, não pode mais, não é, o João? Porque quando o Papa renuncia, é porque ele não está aguentando mais. Não é? O nosso querido Bento XVI renunciou porque ele disse, não tenho mais condições. Então, ele não vai ser bispo de outra coisa. Se ele não está aguentando ser Papa, ele tem que ir para o repouso, ele tem que ir para o descanso dele. Não tem mais. Nenhum Papa vai renunciar na flor da idade, fortão. Não, o Papa vai renunciar porque ele não aguenta mais, ele não tem condição física para exercer o mandato pontifício.